Olá, eu sou a Ana do Cozinha História Sabores Israelenses. Se é a sua primeira vez no nosso canal é um canal de culinária e histórias diretamente aqui de Israel. Hoje eu vou fazer com vocês uma delícia que é boa para o lanche, para as refeições e até para levar com a gente num piquenique, que são pãezinhos recheados com carne. A gente vai fazer essa receita em duas etapas. Então, primeiro nós vamos começar a fazer o nosso pãozinho e depois, enquanto o nosso pãozinho fermenta, o nosso recheio. Se você gostou dessa e de outras receitas, dê um like e se inscreva no nosso canal. E vamos começar. Para o nosso pãozinho, nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo branca, 1 colher de sopa de sal, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco e meio copo de azeite. Quem não tiver azeite em casa pode usar óleo de cozinha? Pode. O sabor fica um pouco diferente. É melhor usar misturado ou pelo menos uma parte do óleo usar o azeite. E água quanto baixe, cerca de 500 ml. Nós vamos começar por colocar a nossa farinha na vasilha da batedeira ou numa vasilha grande para quem estiver fazendo o pãozinho na mão. E nós vamos colocar primeiro os ingredientes secos. Então aqui o nosso sal, o nosso açúcar, o nosso fermento biológico seco e eu vou ligar a batedeira para misturar. Se eu estivesse fazendo à mão, eu usaria uma colher para misturar, para ter certeza de todos os ingredientes secos estão bem misturados. Eu sei que muita gente acha que usar o sal junto com o açúcar no começo da massa atrapalha, mas não atrapalha não, gente, não precisa ter medo. Os meus ingredientes secos já estão misturados e agora a gente vai começar a colocar os ingredientes molhados. Eu vou começar com o azeite, tá, gente? Como a água é cerca de 500 ml, mas eu ainda tenho que ver o ponto da massa, eu vou começar com o azeite. Então eu vou começar a despejar aos poucos. Quem tá batendo o pãozinho na mão, a mesma coisa, tá? A gente vai colocando uma colher por vez. Mesmo às vezes na batedeira, a gente pode olhar que não está muito bem misturado. Então a gente pode abrir a batedeira, parar ela um pouquinho e misturar com uma colher. Não é necessário, mas quem tiver menos paciência de deixar a batedeira misturar, pode fazer isso também. A nossa água é fria e eu vou começar a adicionar aos poucos. Gente, é muito importante, principalmente quem está fazendo na mão, colocar água bem aos poucos, que é para não grudar tudo. Como vocês estão vendo que eu estou usando a batedeira, vocês vão ver que eu vou colocar água um pouquinho mais rápido no começo e depois eu vou colocando aos poucos, para não passar o ponto da nossa massa. Bom, gente, essa é a consistência da massa, vocês estão vendo aqui. É quando ela já solta dos lados da batedeira. Quem estiver fazendo ela na mão, é o ponto em que a massa, gente, ainda está bem macia, tá? Ela está bem macia, ela está bem elástica, só que ela não está grudando. Vocês estão vendo que ela não gruda no meu dedo. E ela também não gruda nas laterais da batedeira. Agora a gente vai pegar, tirar ela da batedeira ou da vasilha que a gente está fazendo e vamos cobrir com plástico filme e deixar enquanto a gente está preparando a nossa carne. E agora que a massa do nosso pãozinho já está lá, esperando, a gente vai preparar a nossa carne. Para a nossa carne nós vamos precisar de meio quilo de carne moída, nós vamos precisar de 2 cebolas picadas pequenas, 2 tomates bem maduros picados pequenos, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de ba'arat, que eu já expliquei para vocês no canal o que é, um tempero que vocês vão encontrar em casas de produtos árabes. Quem não tem ba'arat, gente, pode usar um pouquinho de cardamomo, tá? E um pouquinho de cominho, misturados, bem pouco cardamomo, bem pouco cominho. Meia colher de chá de pimenta do reino e uma pitada de cúrcuma ou açafrão da terra. O que a gente vai fazer é a gente vai misturar os temperos secos na nossa carne. Então a gente vai misturar o sal, o ba'arat, a pimenta do reino e uma pitada de cúrcuma. E a gente vai deixar a carne marinando um pouquinho enquanto a gente vai refogar a nossa cebola e o nosso tomate. Então a gente vai misturar e vai deixar a nossa carne pegando o tempero. Gente, o que é importante assim é não errar na quantidade desses temperos. O ba'arat tem que usar bem pouquinho. Então aqui, para meio quilo, eu estou usando meia colher de sopa de chá, 1 colher de sopa de chá bem rasinha. Não pode pôr mais do que isso, senão fica muito forte.
Quem quiser, essa receita pode ser adicionada também pinhões, que são muito gostosos, mas aqui em casa as crianças não gostam, então eu não vou pôr, mas fica muito gostoso também. Quem quiser adicionar os pinhões, é só adicionar os pinhões na fase final de cozimento, que eu vou mostrar para vocês. Pronto, os meus temperos já estão bem misturados, agora vamos para a panela. Bom, gente, a gente vai começar esquentando 2 colheres de sopa de óleo numa panela e a gente vai começar a fritar a cebola. A cebola, gente, é muito importante a gente não deixar ela queimar. Então, na hora que eu tô vendo que o óleo já tá quente, eu vou baixar o fogo e vou deixar a cebola dourar aos poucos, tá? Sem pressa. Ela demora um pouquinho, mas ela vai ficar melhor do que para não ficar com gosto de queimado, porque os nossos pãezinhos ainda vão pro forno. Bom, gente, agora que a minha cebola já tá ficando bem transparente, é a hora que eu vou colocar a minha carne. A minha carne temperada. Como eu falei pra vocês, com os temperos secos. E a gente vai refogar a nossa carne agora junto com a cebola. Muita gente pergunta que carne que a gente usa aqui. Gente, a carne aqui em Israel, a carne é mais cara do que aí no Brasil. E também a carne aqui, a carne moída, muitas vezes são sobras de outras carnes. Então, a carne moída que eu tô usando aqui é uma carne moída não muito gorda, mas também não muito magra, intermediária, que provavelmente ela foi moída de ombro, um pouquinho de patinho, que é de primeira aí no Brasil, mas a maioria aqui é ombro e peixinho. Quando a minha carne já tá toda selada, tá, gente? Eu vou colocar o tomate. Quem quiser colocar os pinhões, pode colocar nessa hora. Quem quiser colocar um pouquinho de cheiro verde, salsinha, cebolinha, alguma coisa também pode colocar. Eu vou deixar cozinhar um pouquinho com os tomates. A gente tem que deixar não só refogar, mas secar um pouquinho também. Porque se a carne tiver muita água dentro do pãozinho, ela não vai ficar, o pãozinho vai ficar molhado. Então aqui eu vou deixar ela cozinhar com o tomate. Primeiro com a panela fechada por 5 minutos, depois eu vou deixar ela secar. E eu vou colocar um pouquinho de salsinha, mas quem não quiser não precisa colocar. Gente, esse é o ponto da carne, como vocês estão vendo, tem pouquinha água. Eu vou colocar um pouquinho de salsinha, não faz parte da receita, não é obrigatório. E vou deixar a água secar quase completamente, mas assim já tá suficiente. A minha massa já dobrou de tamanho, levou cerca de 1 hora. Gente, lembrando que se aí tiver um pouquinho mais frio, vocês têm que deixar um pouquinho mais tempo. Enquanto isso, a minha carne também já esfriou um pouco, para não ficar muito quente quando a gente vai montar. A gente vai fazer bolinhas de 85 gramas. Quem não tem balança em casa, não tem problema, é só dividir a massa em 20 partes iguais. Como que a gente faria isso? A gente vai dividindo, divide por 2, divide por 2, divide por 2, até chegar a 20 bolinhas. Cada metade divide em 10 bolinhas e assim por diante. Aqui eu tenho uma balança, então eu vou fazer 20 bolinhas de 85 gramas. Eu já fiz as minhas 20 bolinhas e coloquei sobre um papel manteiga, mas vocês não obrigatoriamente precisam, vocês podem colocar direto na assadeira. O que a gente vai fazer agora, a gente vai abrir as bolinhas, a massa é bem macia. A gente vai abrir disquinhos, tá? Com a mão mesmo. Aí a gente vai abrir e colocar 1 colher do nosso recheio de massa, tá? Do nosso recheio de carne. E aí, como vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer assim e aí a gente vai começar a juntar as pontinhas. Aqui, como se fosse fazer uma trouxinha mesmo. Quanto mais fininha a gente amassa, maior a quantidade de recheio, mais gostoso fica. Mas não precisa exagerar, porque a gente tá abrindo na mão mesmo. A gente fecha a trouxinha assim e coloca com a abertura para baixo, para ela não abrir durante o cozimento. É importante tentar não deixar furinhos na massa, porque se a gente deixar furinhos, o recheio vai vazar e aí vai ficar mais seco. Toda a graça do pãozinho é ele ter um recheio bem úmido, tá, gente? Bem úmido dentro, tá? Pra ficar bem gostoso. Esse pãozinho é incrível, é tão gostoso, vocês não vão acreditar, tem que fazer. Os 20 pãezinhos já estão prontos. Agora o que eu vou fazer, gente, eu tenho aqui 3 vasilhinhas, vocês estão vendo. Uma com água,
uma com um ovo batido com uma colher de chá de sal e uma com gergelim, que pode ser gergelim ou pode ser semente de papoula, o que vocês quiserem. O que eu vou fazer agora, eu vou passar um pouquinho de água fria em cima dos meus pãezinhos para eles não ressecarem. Vou passar em todos e vou ligar o meu forno a 180 graus por 10 minutos, enquanto os meus pãezinhos vão esperar aqui 10 minutinhos, tá bom? Já passei água em todos os meus pãezinhos, agora eu vou cobrir com um pano de prato limpo e vou deixar 10 minutos enquanto o meu forno está esquentando. Quando esses 10 minutos passarem, eu vou voltar para passar o ovo ou óleo, para quem não quiser usar o ovo, com gergelim ou semente de papoula e vamos assar os nossos pãezinhos por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Então agora eu vou deixar eles descansarem um pouquinho. Depois de 10 minutos, o meu forno já está quente, os meus pãezinhos estão aqui e não ressecaram por causa da água. Eu vou passar ovo batido, como eu falei, um ovo batido com sal. Quem não quiser usar o ovo, gente, pode usar uma colher de sopa de óleo de cozinha ou mesmo um pouquinho mais de água e sal grosso, como vocês quiserem. E no meu caso aqui, eu vou colocar gergelim, mas pode ser semente de papoula, pode ser sal grosso, pode ser qualquer outra coisa que vocês quiserem colocar, até mesmo orégano. Esse pãozinho, gente, é muito parecido com a esfirra fechada que a gente acha no Brasil, mas não é igual. Nem a carne dentro tem o mesmo tempero, mas é muito gostoso. Vocês vão ver como ele fica bonito. Se tem alguma receita que vocês já escutaram aqui de Israel, que vocês querem aprender, é só vocês me escreverem, me mandem uma mensagem e eu vou ficar feliz em fazer para vocês. Eu já pincelei ovo em todos os meus pãezinhos. Eu vou polvilhar o gergelim e vou colocar no forno entre 20 a 30 minutos a 180 graus, como eu falei para vocês. E já vamos mostrar para vocês como que vão ficar. Já polvilhei gergelim em todos os meus pãezinhos, agora eles vão pro forno. Daqui a 20 a 30 minutos a gente volta para ver como eles ficaram. Vamos tirar do forno os meus pãezinhos. Olha, gente, que lindos que eles ficaram. Tá muito quente, como vocês estão vendo. Mas deixa eu tentar tirar um para mostrar para vocês como ficou por dentro. Então assim, ó, dourados embaixo também. Tá com uma cara ótima. Deixa eu tirar aqui a assadeira. Para servir, como eu falei, gente, vocês podem servir como um lanche sozinho. Vocês podem servir como uma salada, como eu tô colocando aqui. Fica bom de qualquer jeito. Para quem gosta, um bom molho de pimenta também fica uma delícia. Olha, gente, que delícia. Bom apetite. Muito boas receitas para vocês aí de casa. Bom apetite, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa e de outras receitas, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. Até mais!